Olá, pessoal! Vamos então para a segunda parte dos antihipertensivos. Nesse vídeo, então, a gente vai falar sobre os beta-bloqueadores, os inibidores da enzima conversora de angiotensina e os bloqueadores do receptor de angiotensina 2. Os beta-bloqueadores são recomendados para pacientes hipertensos com doença ou insuficiência cardíaca concomitante. Como exemplos, a gente tem o acebutolol, o metoprolol e outros também que estão aqui ao lado. Os beta-bloqueadores reduzem a pressão arterial primariamente diminuindo o débito cardíaco. Eles também podem diminuir o efluxo simpático do sistema nervoso central e inibir a liberação da renina dos rins. E isso reduz a formação da angiotensina 2 e a secreção de aldosterona. Os beta-bloqueadores são indicados para os pacientes hipertensos com doença cardíaca concomitante, como, por exemplo, o infarto do miocárdio prévio, mas não são recomendados em caso das pessoas que têm doença broncoespásmica, como a asma, ou bloqueio cardíaco de segundo e terceiro graus, ou até mesmo doença vascular periférica grave. E nesses casos, então, deve-se evitar o uso desse medicamento. A maioria dos beta-bloqueadores são ativos via oral, mas alguns podem ser administrados via endovenosa, como, por exemplo, o esmolol e outros. Os efeitos adversos comuns dos beta-bloqueadores são bradicardia, hipotensão, fadiga, letargia, insônia, diminuição da libido, disfunção erétil. Pode ocorrer também alterações nos padrões lipídicos séricos, porque ocorre uma desregulação do metabolismo lipídico com o aumento dos triglicerídeos. A retirada abrupta desse fármaco pode causar angina, infarto do miocárdio e morte súbita dos pacientes com doença cardíaca. Então, quando se for fazer uma retirada desse medicamento, tem que fazer a retirada aos poucos. Os inibidores da enzima conversora de angiotensina, ou IECAS, diminuem a pressão arterial, reduzindo a resistência vascular periférica, sem aumentar reflexamente o débito, a frequência ou a contratividade cardíaca. Esses fármacos, eles bloqueiam a ECA, que hidrolisa a angiotensina 1 para formar o potente vasoconstritor angiotensina 2. Elas também inibem a degradação da bradicinina, que é vasodilatadora. Logo, ocorre uma vasodilatação de arteríolas e veias e a APA é diminuída. Como exemplo da classe das IECAs, nós temos o captopril e o enalapril, entre outros. Os IECAs são fármacos de primeira escolha no tratamento de pacientes com disfunções sistólicas. São utilizados também para tratamento crônico, por obter redução sustentada da PA, e todos são igualmente eficazes no tratamento da hipertensão em doses equivalentes. Quanto à farmacocinética, todos eles são via oral, e nós temos o EV, que é o enalaprilato. Os efeitos adversos dos IECAs são tosse seca, que se apresenta em 10% dos pacientes devido ao aumento dos níveis de bradicinina e substância P, exantema, febre, alteração do paladar, hipotensão, hiperpotassemia e malformações fetais, então não devem ser usados em gestantes. Os bloqueadores do receptor de angiotensina 2, ou BRAs, são muito semelhantes aos IECAs. Eles bloqueiam os receptores AT1, diminuindo a sua ativação pela angiotensina 2. Produzem, então, uma dilatação arteriolar e venosa e bloqueio da secreção da aldosterona, o que reduz a PA e diminui a retenção de sal e água. Os BRAs não aumentam os níveis de bradicinina e são primeira escolha para o tratamento da hipertensão com diabetes, insuficiência cardíaca ou doença renal crônica. Como exemplos dessa classe, nós temos a losartana. Os efeitos adversos dos BRA são semelhantes ao dos IECAs. O risco de tosse, porém, ou angiodema é menor. Os BRAs não devem ser associados com os IECAs para o tratamento de hipertensão devido à similaridade de mecanismo e de efeitos adversos. São teratogênicos também e não devem ser usados em gestantes. Terminamos aqui a parte 2, pessoal. Obrigada e até mais.